Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Caminho para Casa Branca, o nosso podcast aqui da Exame, uma coprodução da Exame com a Gauss Capital, para falar sobre as eleições dos Estados Unidos. Hoje, como a gente tem feito aqui nos últimos episódios, é um episódio diferente. Vocês estão ouvindo aqui, possivelmente, quem está nos ouvindo e o espectador que nos vê no YouTube, alguns sons de pop pelo ar. Não é tiro, não é nada demais, é só o pessoal aqui da Convenção Nacional Republicana que estão furando as bolas que foram jogadas do teto. O Rafael está mostrando para vocês que nos acompanham no YouTube. Tem diversos funcionários que estão por aqui agora, que eles estão simplesmente estourando os balões que foram jogados são centenas de milhares de balões jogados do teto. Agora, sem mais grandes delongas, eu queria conversar um pouco com o Maurício Moura. Ele é professor da Universidade de George Washington e ele também é sócio do fundo Zafra da Gauss Capital e é nosso analista aqui in-house do nosso podcast. Para entender, a gente acabou de ter o final, Maurício, da Convenção Nacional Republicana. Tivemos aqui um discurso longo, 1h30, quase 2 horas do Trump, que ele começou de uma maneira, ele conseguiu no mesmo discurso ser moderado e não ser moderado. Eu queria entender com você como é que foi a sua avaliação desse discurso. Bom, também queria compartilhar que a experiência de participar de uma convenção, de um evento político desse é monstruosa, né? Eu já tinha ido a vários eventos políticos na minha vida, mas eu nunca participei de um da dimensão dessa, né? Então essa experiência realmente é incrível. Em relação ao discurso do Trump, que é o que interessa aqui, eu acho que dá para quebrar em 4 partes. A primeira, como você falou, eu acho que ele começou muito bem com a tentativa de humanizar o atentado. Achei que foi na medida, achei que foi correto ali o começo. Até fiquei bastante atento, né? Eles estão fazendo uma abordagem que não é a abordagem tradicional, né? Do trumpismo, né? Dos discursos dele. Só que, por outro lado, o discurso acabou, como você falou, se estendendo muito tempo. E aí ele entrou em todos os temas que fazem do discurso dele de maneira recorrente, né? Os temas que são temas polêmicos, que são temas que dividem o país. A gente está falando de tema de energia, de tema de política externa, de temas de identidade de gênero, de temas de segurança pública, enfim, toda a abordagem que ele tem, que é uma abordagem divisiva. E nesse sentido, entrando no meu terceiro ponto aqui, eu acho que assim, ele pouco se esforçou, tirando essa introdução, que foi uma introdução bastante humana, né? Eu acho que ele pouco se esforçou para falar com o eleitorado independente. Falou bastante com a base dele, mas eu acho que eu não vi os elementos aí de um discurso. Ó, ele falou em união do país em diversos momentos, ele citou isso nominalmente em diversos momentos, mas eu não senti ele dialogando com os eleitores independentes, que eu ainda considero essenciais para a vitória em novembro, seja de quem for. E por último também, a gente, pela primeira vez, eu vi um discurso do Trump bastante longo, né? Até comparado com os discursos que ele fez em 2016 e em 2020 nas convenções, este talvez tenha sido mais longo. E é claro, discurso longo, ele se desviou assim da pegada. Inclusive eu conversei com bastante gente da audiência aqui, as pessoas estavam já cansadas e estavam já esperando o final, esperando a conclusão, que acabou demorando. Então eu acho que esse discurso ele mostra o mesmo candidato, apesar do evento terrível e de felizmente ele ter saído bem desse atentado, mas mostra o mesmo candidato, as mesmas narrativas. E a campanha republicana, independente de quem vier do outro lado, se vai ser Biden, se vai ser Kamala ou qualquer candidato, vai ter que endereçar esse que segue sendo para mim o principal problema, que é dialogar com os eleitores independentes que não compram todas essas ideias trumpistas como a gente viu aqui ao longo da convenção. Perfeito, Maurício. Eu acho que você falou de trumpismo. Tem uma coisa que a gente vem falando, batendo aqui no podcast, que eu acho que é inevitável. Esse é um evento do partido. A gente conversou até com um delegado do Texas, conversando um pouco sobre a questão do MAGA, né? Make America Great Again. Eu perguntei se ele se considerava dessa ala. Ele falou: o que você acha que eu sou? Só que ele estava falando sobre livre comércio, outras bandeiras mais tradicionais do Partido Republicano. Assim, o que a gente pode ver aqui, acho que fechando esse evento, é um Partido Republicano essencialmente trumpista, né? Não, totalmente. Me surpreendeu bastante que hoje o Partido Republicano se confunde com o trumpismo, né? E eu acompanho as convenções do Partido Republicano faz muito tempo, né? Nunca acompanhei ao vivo, então essa experiência tem sido incrível, mas acompanhei os discursos há muito tempo. E nunca ouvi dias tão homogêneos quanto a gente viu aqui. Só, basicamente, uma facção aí do partido se manifestando. A gente, claramente, a ala moderada dos republicanos
não apareceu aqui, não sei se não foi convidado ou não quis vir, mas não apareceu. Aí eu estou falando de Mitt Romney, eu estou falando de Susan Collins, eu estou falando de Larry Hogan, estou falando de Chris Christie, eu estou falando de Liz Cheney. Sim, todo um grupo, até grupos políticos envolvidos, ligados à família Bush também passaram longe aqui a gente não teve o ex-presidente Bush, por exemplo, falando na convenção, né? Não ter um ex-presidente falando na convenção é bastante sintomático do que é o partido hoje. E ele foi atacado, inclusive, pelo Trump no discurso, né? Que em 2003 o Bush foi à guerra e foi tomado, a Rússia tomou. Quer dizer, ele falou ele foi atacado pelo discurso do vice-presidente ontem e foi atacado, bem lembrado, pelo Trump hoje. Então, assim, é um partido hoje que é um partido do culto ao Trump. O que me impressionou nesses dias de evento aqui, que além de ser um trumpismo, é o culto à persona do Trump, né? Isso agora é importante dizer também, aí isso é factual, isso é número, que desde 2016 muitos candidatos abraçaram o trumpismo nas campanhas que o Partido Republicano tem concorrido, né? E não custa lembrar que o Partido Republicano, desde 2016, diminuiu o tamanho dele no Senado, diminuiu o tamanho dele na Câmara, diminuiu o número de governadores, ou seja, perdeu eleições que eram para serem ganhas, principalmente, por exemplo, as eleições de Senado. Então é importante dizer também que esse trumpismo ele mobiliza, ele tomou conta do partido, mas para completar, né, não reelegeu o presidente. Os republicanos reelegeram o presidente em 72, em 84, em 2004, não reelegeram em 92 e em 2020. Então, essa estratégia de abraçar o trumpismo, ela tem o bônus, né, de ser uma coisa altamente mobilizadora, a gente viu a energia de mobilização aqui, mas ele tem o ônus de que os resultados, né, não são... o partido não cresceu, o partido diminuiu desde 2016, perdão. Não, perfeito, Maurício. Acho que é algo para a gente tirar. E agora a gente tem que pensar o que vai ser do Partido Republicano. Pensando na estratégia deles, a gente já deu algumas pinceladas que a gente teve com o estrategista do próprio Trump. Né? Parece que ontem o J.D. Vance deu um pouco mais de estratégia dos próximos passos do que o próprio Trump, né? Falando que ele vai tentar atacar os 3 estados que são os swing states que podem definir de fato essa campanha, que seriam, de novo, para vocês, para a gente não esquecer, Wisconsin, que é onde nós estamos aqui agora, Michigan e Pensilvânia. São todos estados tradicionalmente estados democratas, né? E aí, o que você acha? Vai ser por aí mesmo essa estratégia? Até acho super interessante que você mencionou isso, porque o discurso do vice-presidente, do candidato a vice-presidente, foi muito mais tático do que o discurso do Trump, né? O discurso do Trump, ele basicamente perpassou por todas as posições dele. Alguns temas ele abordou de maneira bastante simplória, bastante superficial. Outros temas a gente sabe que ele, obviamente, flexibiliza, né, as estatísticas, né? O Trump levou isso a uma outra dimensão na política. Mas eu achei interessante o discurso dele para justamente esse ponto que você falou, porque como o Trump agora está liderando em Nevada, Geórgia e Arizona, que eram estados que a gente acreditava que poderiam estar em disputa, os estados que hoje estão em disputa, mesmo com os números do Biden, sem nenhuma... Mesmo que o Biden continue, que eu acredito que não vai, mas mesmo que ele continue... A gente vai chegar lá, Maurício. A disputa está nesses 3 estados e eu acho que o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, nesse ponto, foi muito mais tático do que o Trump, né? Não, perfeito. Aí, já que você puxou o Biden, eu vou ter que puxar. A gente noticiou também na Exame, já que nesse fim de semana há grandes chances de o Biden desistir. A gente capturou isso em grupos democratas aqui em Washington, nos Estados Unidos. Rafael Balago e eu escrevemos essa matéria ontem na Exame. Hoje a imprensa americana inteira noticiou também isso. Claro que a gente não furou a imprensa americana, mas a gente também conseguiu acompanhar essa onda. E aí eu queria entender, Maurício, do ponto de vista democrata, o que está em jogo agora? Acabada a Convenção Nacional Republicana, agora parece que vai entrar num outro ciclo de notícias, né? As notícias sobre os democratas. Não, totalmente. Bom, aquilo que a gente vinha conversando aqui, quem acompanha o podcast, é que o maior risco dos democratas é não tomar risco, né? E eu acho que o partido se convenceu disso e parece que o próprio presidente está sendo convencido disso, né? A partir de agora, a grande pergunta é quando é que o Biden vai desistir? E eu acho que a probabilidade é imensa. Inclusive, aqui dentro da Convenção Republicana, os republicanos tratam isso como um done deal, né? Tratam isso como uma possibilidade muito grande. Inclusive, foi interessante que o Trump falou várias vezes essa administração. Ele citou muito menos o nome do Biden do que ele costuma citar nos discursos dele, ou seja, já é uma aderência tática aí.
E, então, assim, tanto o lado democrata quanto o lado republicano já consideram isso o próximo passo, né? Então a questão isso vai ser quando, e aí a segunda derivada é quem vai substituir o Biden, né? Se vai ser uma briga aberta ou se a Kamala Harris, como vice-presidente, parte da chapa dele vai assumir essa liderança, né? Aqui eles já começaram a atacar a Kamala Harris, né? Já. E estão preparados para enfrentá-la, né? E vale lembrar para o nosso espectador que a Kamala Harris seria a opção mais racional, porque ela já tem acesso à verba que o partido já arrecadou, né, Maurício? Na verdade, que não é do partido, a verba é da chapa. Da chapa, perfeito. É justamente isso que faz com que ela tenha uma vantagem de 200 a 220 milhões de dólares, eu não sei o número hoje, mas nessa faixa, né, que é bastante recurso, né? Não é fácil levantar esse recurso. Então, esse é um argumento prático e também é um argumento tático, porque, de alguma maneira, os delegados já estão com o Biden e estariam com ela na chapa. Agora, dito isso, ela tem um problema sério, que é justamente o Blue Wall. Ela carrega características muito ruins para o Blue Wall. Obviamente, são estados muito brancos, são estados que têm uma característica muito diferente do estado que ela vem, da Califórnia. Então, eles vão ter que endereçar esse tema, porque, como você falou, a disputa vai estar ali, né? Perfeitamente. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Maurício, tem alguma outra coisa que você queira deixar para o nosso espectador? Não, eu queria convidar vocês a continuar seguindo a gente, a dar like aí no nosso canal do YouTube, a se cadastrar no canal e dizer que foi um prazer estar aqui na Convenção Republicana e eu estou ansioso para que a gente se encontre em Chicago novamente para a Convenção Democrata. Pois é, isso aí. Eu queria também reforçar o pedido do Maurício. Dê o seu like, comente se você gostou dessa análise. A gente precisa disso também para o algoritmo entender e recomendar a gente para outras pessoas. Então é muito importante, a gente está tentando fazer um trabalho bastante sério aqui e estamos, acho que, conseguindo uma cobertura bastante exclusiva da convenção. Não se esqueça também de seguir a gente no WhatsApp, o nosso canal, que já tem mais de 50 mil inscritos. Então faça parte dessa comunidade. Em breve a gente vai abrir para perguntas. Será nosso prazer responder e interagir com vocês. A gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência.